se nós olharmos, se nós refletirmos sobre isso, nós vamos só encontrar condenação. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós escaparíamos. Porque, na maioria das vezes, nós falamos o que não deveríamos falar. Então, veja bem, vamos aprender através dessa lição, vamos procurar daqui para frente começar uma vida nova, vamos procurar controlar a partir de agora aquilo que nós falamos. Vamos submeter as nossas palavras ao controle do Espírito Santo. E vamos procurar ocupar a nossa mente com coisas boas. Vamos procurar ocupar mais a nossa mente com a palavra de Deus. Vamos procurar ser dominados o maior tempo pelas coisas boas. E então nós poderemos falar palavras melhores daqui para frente. Então vamos procurar ouvir mais. Temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma língua só, uma boca só para falar menos. Vamos procurar falar menos, ouvir mais e vamos procurar qualidade naquilo que nós falamos. Vamos procurar pensar um pouco antes de falarmos. Vamos procurar então o domínio do Espírito Santo daqui para frente sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de falar. Vamos procurar isso. Vamos orar? Vamos orar e vamos pedir a Deus para nos ajudar nessa tarefa. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, deseja agora orar juntamente conosco, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, começar uma vida nova a partir de hoje com Deus, faça isso, vamos orar juntos. Se você viu, analisou e viu que realmente as palavras que você tem falado têm produzido coisas ruins, mais coisas ruins do que boas, então você quer entregar um maior controle a Deus agora sobre a sua língua, você deseja melhorar isso, ore agora juntamente comigo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas que agora se chegam a Ti, recebe-os por filhos. Ó Deus, abençoa poderosamente, escreve os seus nomes no livro da vida, ajuda, Senhor, a cada um, guarda, livra de todo mal. Ó Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante de Ti agora, pedindo, Senhor, a sua ajuda, para que nós possamos, a partir de hoje, mudarmos o nosso falar, o nosso controle sobre a nossa língua. Arreglada a lua encontros da Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que Te agrada, Senhor, quando nós falamos a Tua palavra, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, quando nos deixamos dominar pelo Espírito Santo, quando deixamos que a nossa língua seja controlada pelo Espírito Santo, direcionada as nossas palavras pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos daqui para frente, para que possamos, Senhor, raciocinar, pensar primeiro antes de falarmos, que nós possamos ouvir mais do que falarmos, que nós possamos, Senhor, falar segundo a Tua palavra, segundo o Teu desejo, que nós busquemos o maior controle do Espírito Santo sobre nós, que nós procuremos, Senhor, ver e ouvir mais coisas boas, coisas que conduzem à perfeição, coisas que melhoram, que edificam a nossa vida, que nós possamos deixar cada dia mais de ouvirmos, de darmos mais valor às coisas do mundo do que às Tuas coisas, ó Deus, que nós busquemos a comunhão contigo no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, esforça-nos, Senhor, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, ajuda esses que agora Te buscam e Te pedem, Senhor, que o Senhor ajude-os no controle da língua. Abençoa todos nós, Senhor, nos ajude. Pai querido, em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja ministrando a palavra de Deus, pode ser aí um curso para professores, nós temos uma apostila para dar um curso para os professores, nós podemos ministrar um curso aí, podemos também ministrar dentro de assuntos de missões, de família, podemos também ministrar a respeito dos dons espirituais. Então nos convide, estaremos aí juntamente com vocês, ministrando a palavra de Deus, orando por curas, por batismo do Espírito Santo, por libertação, por dons do Espírito Santo. Nos procure então, aí está o nosso endereço, nosso telefone e nosso e-mail. Entre em contato conosco que teremos o maior prazer de estarmos aí com você em sua cidade. Eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Aqui nós temos a TAM, a Gol e a Azul. Então você veja aí as despesas, faça os cálculos para a despesa de ida e volta. Nós não cobramos para estarmos aí com você. Vamos então agora ao nosso questionário.
Questionário da lição 8, o cuidado com a língua. Responda conforme a revista da CPAD do terceiro trimestre de 2014 para jovens e adultos. Tema aí, fé e obras. Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Complete os espaços vazios e embarque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Aqui no questionário dos vídeos nós trazemos já as respostas verdadeiras, somente as respostas verdadeiras e os espaços vazios já completos. Em nosso site, que você vê o endereço aí, nós trazemos lá as respostas verdadeiras e falsas e também as frases com os espaços em branco. Então vamos às respostas verdadeiras e já as frases completas aqui. Dentro da primeira pergunta aí, dentro do texto áureo, para completar, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3,2. Dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar. A nossa língua pode destruir vidas, portanto, sejamos cuidadosos com o que falamos. Parte número 1, a seriedade dos mestres. Tiago 3, 1 e 2. Pergunta número 3, por que o rigor de Tiago com os mestres? A palavra hebraica para mestre é rabi, cujo significado é meu mestre. Os mestres eram honrados em toda a comunidade judaica, gozando de grande respeito e prestígio. Na realidade, o ofício rabínico era uma das posições mais almejadas pelos judeus, pois era notória a influência dos mestres sobre as pessoas. Mateus 23, de 1 a 7. Daí o porquê de muitos ambicionarem tal posição. E é exatamente alarmado por isso que Tiago inicia então o capítulo 3, referindo-se aos que acalentavam essa aspiração, visando obter prestígio, privilégio e fama, a que tivesse cuidado. Antes de almejarmos o ministério da palavra, devemos estar cônscios da nossa responsabilidade e de que um dia o Altíssimo nos pedirá conta dos atos e dos talentos a nós dispensados. Pergunta número 4. Que tipo de seriedade deve haver para com os que querem ser mestres na igreja? Então, em Mateus 5,19, lemos sobre a advertência de Jesus quanto à seriedade e à fidelidade dos discípulos do ensino do Evangelho. Devido à sua importância, Jesus estabeleceu o ensino como um meio de propagar o Evangelho a toda a criatura e assim ordenou à sua igreja que fizesse seguidores do caminho pelo mundo. Mateus 28, 19 e 20. É interessante notarmos o paralelo que Tiago faz em relação à advertência proferida por Jesus em tempo anterior. Quem foi vocacionado para ser mestre não pode ter o espírito dos fariseus, mas o de Cristo. Pergunta número 5. De que perfeição que domina o corpo, Tiago fala? Quem domina ou controla sua língua, sem cometer delitos, excessos, descontroles, julgamentos precipitados, difamações, etc., sem dúvida é perfeito. O controle da língua significa que a pessoa tem a capacidade de controlar as demais áreas da vida, pois a língua é poderosa para também refrear todo o corpo. Quem tem domínio sobre a língua tem igualmente o coração preservado, pois a boca fala do que o coração está cheio. Discipline-se, faça um propósito com Deus e consigo mesmo. Não empreste os seus lábios para fazer o mal. Parte 2. A capacidade da língua. Tiago 3, de 3 a 9. Pergunta número 6. Qual a analogia de Tiago a respeito das pequenas coisas do governo do todo? Tiago faz uma analogia acerca de nossa capacidade de usarmos a língua. Ele remete-nos ao exemplo do leme dos navios e do freio dos cavalos. Apesar de tais objetos serem pequenos, porém são fundamentais para controlar e dirigir transportes grandes e pesados. Assim o apóstolo nos mostra que, apesar de pequena, a língua é capaz de realizar grandes empreendimentos, edificantes ou destrutivos. Como um pequeno membro é capaz de acender um bosque inteiro. O que significa a língua também é um fogo? Pergunta número 7. Quantas pessoas não frequentam mais as nossas reuniões porque foram feridas com palavras? Você já se fez essa pergunta? É preciso usar nossa língua sabiamente, pois a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Grande parte dos incêndios nas florestas inicia através de uma pequena fagulha. Todavia, essa faísca lastra-se, podendo destruir grandes áreas de vegetação. Da mesma forma são as palavras por nós pronunciadas. Se não forem proclamadas com bom senso, muitas tragédias podem acontecer. Pergunta número 8. Como dominar a língua? Ainda no versículo 7, Tiago faz outra ilustração em relação ao tema do uso da língua. Ele mostra que a natureza humana conseguiu domar e adestrar as bestas feras, as aves, os répteis e os animais do mar. Mas a língua do ser humano até hoje não houve quem fosse capaz de dominar.
Por esforço próprio, o homem não terá forças para domar o seu desejo e as suas vontades. Quando Deus passa a nos governar, a língua do crente deixa de ser um órgão de destruição e passa a ser um instrumento poderoso e abençoador usado para o louvor da glória do Eterno. A fim de dominar a nossa língua, devemos entregar o nosso coração inteiramente ao Senhor, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Parte 3. Não podemos agir de dupla maneira. Tiago 3, de 10 a 12. Pergunta número 9. Como a língua pode ser instrumento de bênção e maldição? Tiago até reconhece a possibilidade de alguém usar a língua de modo ambíguo. Entretanto, deve a mesma língua que expressa o amor a Deus deixar-se usar para destruir pessoas? Apesar de meu irmão do Senhor dizer que tudo que existe obedece sua própria natureza, se experimentamos o novo nascimento, tornamos-nos uma nova criação, isto é, adquirimos outra natureza. Esta tem de ser manifesta em nosso falar e agir. Portanto, se você foi transformado pela graça de Deus mediante a fé de Cristo, a sua língua não pode ser um instrumento maligno. A fofoca, a mentira, a calúnia e a difamação são obras carnais e não podem ter lugar em nossa vida. Pergunta número 10. Quais exemplos da natureza Tiago usa em sua explanação sobre a duplicidade da língua? Então, o líder da igreja de Jerusalém usa 2 exemplos da natureza para apontar a incoerência de agirmos duplamente. Tiago questiona a possibilidade de a fonte que jorra água doce jorrar igualmente água salgada. Para provar a impossibilidade natural desse fenômeno, o meu irmão do Senhor pergunta de maneira retórica se uma figueira poderá produzir azeitonas e a videira figos. Naturalmente, a resposta é um sonoro não. Portanto, a pessoa que bendiz ao Senhor não maldiz o próximo. Se Deus é amor, como podemos odiar alguém? Pergunta número 11. Qual a única fonte que deve jorrar da boca do crente? Então, aquele que bebe da água da vida não pode fazer jorrar água para a morte. Quem bebe da água limpa do Cristo de Deus não pode transbordar água suja. Portanto, a palavra proferida por um discípulo de Cristo deve edificar os irmãos, dar graça aos que o ouvem e sarar quem se encontra ferido. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 12 para completar. Uma vez Salomão disse que a boca do justo é manancial de vida, Provérbios 10:11, e que as palavras da boca do homem são águas profundas, Provérbios 18:4. Tomemos o devido cuidado com a maneira como usamos a nossa língua. Não esqueçamos que no dia do juízo daremos conta a Deus de toda palavra ociosa proferida pela nossa boca. Mateus 12:36. Glória a Deus. Aleluia.